Amém. Muito obrigado a todos que trabalham também para a excelência do culto, desde a recepção, da sociabilidade, apoio. Glórias a Deus. Deus seja louvado. E também pela sua vida, você que está aqui presencialmente. Olha, acabou de dar um alô aqui, nossos bispos de Concórdia. Glórias a Deus, Bispo Haroldo, Bispa Marlene também, ligadinho com a gente. Sempre ligado com a gente também, nossa Cristo Itanhaém. Glórias a Deus. Quero tecer a minha palavra de gratidão, mais uma vez, a vida do apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, toda a família apostólica por essa oportunidade. E vamos então ao tema, segunda aula 2. Um abraço também ao Marcelo, Débora, Maria Madalena, essa família de Juiz de Fora, também mandaram seu alô aqui. Graças a Deus. Agora eu vou desconectar um pouquinho aqui do chat para me concentrar então na nossa aula 2, que é tremenda. Vamos hoje entrar no capítulo 1, que é bem-aventurados os humildes de espírito. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Nesses próximos minutos, agora no debulhar desta revelação maravilhosa, desta literatura poderosa, as bem-aventuranças, continua falando aos nossos corações. Queremos crescer na tua graça e no teu conhecimento, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Na última semana, nós tratamos da introdução ao tema, aula de introdução, comentamos, passeamos por todos os capítulos, são 8 capítulos, e mostramos en passant o que hoje vamos aprofundar com esse capítulo 1 agora, então como subtema, os humildes de espírito, que está elencado naquilo que Jesus relacionava como as bem-aventuranças. No entre-eixo dessa parte agora, entre introdução e bem-aventurados os humildes de espírito, e nós fizemos uma remissão de Romanos 8, do 35 ao 39, fizemos uma remissão com Salmos capítulo 1, todo o capítulo 1 de Salmos. E numa síntese desses dois textos, que você vê, Paulo, ele começa já no capítulo 6, a mostrar a sua realidade, a nossa realidade, desde o capítulo 6, vale a pena você ler esses 3 capítulos, todos, sempre, de Romanos. Paulo vai tratando das questões do pecado, como o pecado é uma realidade, como o pecado está entranhado na nossa carne e nos leva à lei e vice-versa. E capítulo 7 vai avançando, fala sobre as nossas condições humanas, sobre a própria condição dele, a um ponto de algum momento ele dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que não quero reside em mim, o bem que prefiro esse não faço. Olha que luta. E chega no capítulo 8, ele começa lá no versículo 1, estou explicando, nós não vamos ler, não dá tempo de ler todos os textos, por isso que é bom. Não sei se você recebeu hoje aí uma caneta, um papel. Tem alguém que precisa de caneta e papel aí? Todos têm, não é isso? É bom para você ir anotando. E logo no início do capítulo 8 de Romanos, lá no versículo 1, Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois do versículo 2 de Romanos 8, ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele vai avançando por todo o capítulo, mostrando essas questões de carne, espírito, e como seria, imagina, impossível, né, nós vivermos a vida espiritual
na mediocridade da carne. E aí os versículos que nós usamos na semana passada, que estão aqui no livro, na página 12, ele então deslancha, depois dizendo, mas nada vai poder nos separar desse amor. Nada vai poder nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então sempre em Cristo Jesus. E aí na semana passada eu usei esse texto com a remissão no Salmo 1, que eu mostrei que o Salmo 1, dos versículos 1 ao 3, são canalizados para os filhos de Deus, os 3 versículos. É um salmo inteiro dedicado às 2 sementes, e do 1 ao 3 aos filhos de Deus, do 4 em diante aos filhos do diabo, ao ímpio. Ele diz, o ímpio com o ímpio não vai ser nada desse jeito. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Mas do 1 ao 3, ele diz que o filho de Deus vai poder viver ou não. Porque se ele diz que bem-aventurado é aquele que diz os 3 sims para Deus, ele também está dizendo que aquele que disser os 3 nãos para Deus, vai dizer sim para o diabo, e não vai ser um bem-aventurado. Vai para o céu, mas só Deus sabe como. Eu tenho dito isso nas últimas aulas. Volto a dizer, visite o site, visite o canal do YouTube. Se você ainda não fez essa experiência online, faça, porque é muito importante para você introjetar tudo isso que Deus trata com a gente aqui a cada escola de capacitação e crescimento espiritual. Ele no versículo 1 ele diz, bem-aventurado é aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta, ou seja, aquele que não se envolve com o ímpio, aquele que não se envolve nas coisas desse mundo, aquele que não veste a máscara da mediocridade, da carnalidade, da mentira, aquele que anda na verdade. E aí a palavra que Deus me dava, numa síntese, dessa ligação, dessa conexão que a gente traz da aula de introdução para a nossa aula de hoje, é assim: a felicidade do cristão depende diretamente da estabilidade emocional. Porque nós estamos falando dos humildes de espírito. Se uma pessoa que é filho de Deus nessa terra não entender já essa primeira bem-aventurança, não conseguir atingir esse nível de humildade espiritual, ele não vai viver feliz nesta terra. Ele não vai ser um Macário. Ele não vai ter a sua vida, sabe, ancorada. E então, a felicidade do cristão depende diretamente da estabilidade emocional. Você não vê isso, irmãos? O que você vê nas igrejas, nos altares, por aí, são pessoas desestabilizadas, são pessoas desestruturadas, pessoas descontroladas, pessoas que usam o altar até para fazer catarse. Não vão produzir nada para Deus, nada para o reino. Felicidade é mais que um sorriso. Felicidade é mais que emoção. Felicidade é paz de espírito. Felicidade é ter Jesus no coração. Estava pensando em João 16:33 e falei, meu Deus, foi isso que Jesus disse. João 16:33. Jesus vinha dando uns alertas. O capítulo de João, depois do capítulo 15, Jesus vai fazendo a sua conclusiva, né? João vai narrando falas do próprio Jesus, que eram conclusivas, vai até a Via Crucis, vai ali, num momento de despedida e de grande orientação para os discípulos, e que hoje precisa ser trazido ao altar da graça de Deus, com a revelação da graça de Deus. E Jesus, então, ele disse, olha, essas coisas vos tenho dito. Quer dizer, todos os alertas,
para que tenhais paz em mim. E as pessoas procuram paz em... Tem crente aí que procura paz até na pomba branca, na pombinha branca, né? Tem gente que ainda acredita que é a pombinha branca que transmite paz. Ela pode transmitir qualquer coisa, inclusive doença, menos paz, gente, né? Vocês não têm noção de como é as fezes do pombo, como transmite doenças terríveis. Tem gente que pensa que é um lenço branco, né? Angela, traga um lenço branco aqui na minha carteira que é para balançar, para mostrar que tem paz. Tem gente que até se veste de branco no Réveillon porque quer ter paz. Eu acho interessante. Uns vestem de branco porque quer ter paz, outro coloca o amarelo porque quer ter ouro, né? Outro coloca vermelho porque quer ter namorado, namorada, né? Foi Einstein que disse um dia: não imagine que você vai ter resultados diferentes se continuar repetindo as mesmas coisas. Não pense que você vai acertar se continuar repetindo erros. Então nós precisamos agora ver que Jesus diz: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Ele não disse, e aí vai ser tudo um mar de rosas. Não, se o cantor, o poeta não prometeu para sua amada, ele disse: eu não lhe prometi um mar de rosas. Nem Jesus nos prometeu um mar de rosas. Jesus disse: no mundo não vai ser molezinha não. No mundo passais por aflições, mas tende. Quer dizer que a felicidade do cristão depende diretamente da estabilidade emocional. Porque o bom ânimo, irmãos, é que é complicado. Porque o bom ânimo depende de estímulos. E você não vai ter muitos estímulos de fora para você ter bom ânimo. No que tange a seguir os padrões de Deus na sua vida. Eu estou falando de humildade de espírito. Imagina, agora há pouco no ofertório eu falava com você que tem gente que semeia por ostentação, não por gratidão, não por devoção. Você olha para a pessoa, você só vê ostentação. Meu Deus. Então ele diz: você vai passar por aflição, mas se você tem bom ânimo. Aí é interessante, é incrível como a gente tem que ter cuidado com essas questões bíblicas, daquilo que realmente está escrito. Sabe, quando eu era bem novinho, né, participava de lugares, eu glorifico a Deus, mas não tinham a revelação da graça de Deus, e quantas vezes eu ouvia pessoas, pseudo-pregadores, mas lamentavelmente não estavam ensinando o que estava realmente na palavra, e diziam assim: olha, eu venci o mundo e vós vencereis. Eles falavam o versículo sem ler. E Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencereis. E tinha até um louvor que dizia: ele venceu e tu vencerás. Como se tivesse escrito isso. Eu acreditava que isso estava escrito na Bíblia. Até que um dia, graças a Deus, isso é muito bom. Uma das coisas maravilhosas que eu encontrei aqui na Cristo Vive eram as séries, que até hoje, como o apóstolo prega com séries, e às vezes ficamos, você vê, tempos repetindo o versículo várias vezes, porque aí você acaba realmente lendo, se envolvendo e entendendo, compreendendo realmente o versículo, porque Jesus não disse isso. Jesus não disse que nós vamos vencer o mundo. Desculpe, você não está aqui para vencer o mundo. Você está aqui para viver a vitória que Jesus venceu. A vitória, ela já está disponível. Não é o mundo que você tem que vencer. Você tem que vencer a tua carne.
Por isso que quando ele falou para os discípulos, ele disse: toma a tua cruz e segue-me. A carne é a cruz da resiliência. A carne é a cruz da resignação. A renúncia ao mundo. O dizer o não. Não andar, não se assentar, não ouvir os conselhos. Não seguir nada que o mundo traz para nós. Mas passar pelas aflições, e você vai ver como o apóstolo vai narrando aqui, trazendo no livro, falando das bem-aventuranças, o custo que é para um filho de Deus viver as bem-aventuranças. E aqui na página 1, ele diz, na página 1, no capítulo 1, logo na página 12, Jesus estava preocupado em mostrar como um cristão pode ser feliz, abençoado. E através das bem-aventuranças, ele revelou a maneira de alcançar esta felicidade, não obstante as vicissitudes, as agruras, as dores, que Paulo vem tratando no capítulo 8, que nós usamos o texto. E hoje trago o João 16:33 para você o quê? Fazer mais uma remissão. Para você juntar aí, conforme eu te orientei na aula passada, eu disse, anote lá do lado de Romanos 8:28, coloque o Salmo 1. Agora coloque, hoje estou te explicando para você fazer uma remissão, coloque João 16:33. E aí você vai compreender que com Jesus, felicidade é mais que um sorriso, é mais que emoção, é paz de espírito, é ter Jesus no coração. Você passa pelas aflições, lembra na aula passada? Você fica alegre, você fica triste, mas infeliz? Não. Porque você tem as tuas emoções equalizadas, centradas na vitória de Cristo. Você vai entender e vai seguir o caminho das bem-aventuranças com uma felicidade inabalável. Não consigo entender, compreender como um cristão passa a vida toda de depressão em depressão. Cuidado, tem gente que ainda usa uma desculpa, diz, não, mas é no vale que eu cresço, mas não sai do vale nunca, gente. Nós temos um chamado, claro, nós estamos nessa terra, nós temos, o nosso chamado é passar pelo vale. Todos os dias você vai atravessar um vale, pode acreditar. Só que o nosso vale é um vale tudo. Sabe, você pode tudo nas coisas que virão contra a sua vida, nas aflições, nas dificuldades, nas vicissitudes, que é uma palavra mais encorpada que o apóstolo usa. Você tem um vale vitória, diga, vale vitória. Um vale vitória. E aí sim, você passa pelo vale, mas você cresce. Todo dia você pode acordar, ter certeza, você vai passar pelo vale, mas no final do dia você tem que crescer, você tem que chegar no monte. E o apóstolo fala disso aqui. Não foi por um acaso que Jesus escolheu o quê? O monte para dar as suas palestras, as suas parábolas, os seus ensinamentos. Jesus levava para o monte. Havia também uma ilustração nisso aqui, uma analogia nisso aqui. O apóstolo faz uma analogia aqui no livro. Ele diz, Jesus estava querendo mostrar como nós vamos estar com Deus sempre em lugares mais altos. Que diga, vale é lugar de travessia, monte é o lugar da vitória. Da vitória. Agora, se a pessoa diz que é cristão, diz que é filho de Deus, mas nem humildade consegue ter.
Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, mas espera aí, comigo não é bem assim não. Espera aí que eu tenho... Olha, no meu calo ninguém pisa. Quisera eu, irmãos, deixar levar um pouquinho que fosse pela minha autossuficiência, pela carne. E aí mais uma remissão. O maior exemplo de humildade, a receita, melhor ainda dizendo, a receita da humildade para o Filho de Deus, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário. Então Paulo está dizendo, com relação ao reino, com relação às coisas de Deus, para viver feliz nesta terra, para viver a história que Deus escreveu para todos nós nesta terra, precisa estar atrelado, engajado, interessado, focado, totalmente, sabe, totalmente revestido, com diligência, no que Deus quer para nós, no que Deus quer de nós. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Ele disse, a nossa suficiência vem de Deus. Então essa é, a pessoa às vezes dá murro para todo lado, dá tiro para todo lado, faz, e quero, e manda, e lá na hora do sufoco, é que vai pensar em Deus, é que vai às vezes correr para a Bíblia, peraí, ai, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver que palavra tem aqui, deixa eu ver, meu irmão. Aí cai logo aqui num Pentateuco aqui da vida, meu irmão, e se cair logo ali, então vai logo, cai logo ali na história de Saul e diz, olha, enfiou a espada, aí o cara vai lá e se mata. Vai lá no Judas, foi e enforcou-se. A pessoa, cuidado, irmão, a Bíblia não pode ser assim não, porque aqui tem muitos exemplos dramáticos. Sou o que sou. Esse é a receita da humildade, das bem-aventuranças, do que é uma vida feliz. Aqui depois do apóstolo usar Romanos, nós não vamos ler hoje, lemos na última semana, né, na aula de introdução, que já está no canal do YouTube, se você não assistiu, deve assistir. E o apóstolo depois, então, ainda na página 12, ele traz essa frase, da qual nós já estamos fundamentando aqui há algum tempo. Ele diz, Paulo tinha a base da vida feliz. A primeira base, humildade. E eu vou dizer para você, para mim, o contrário de humildade não é soberba. Bispo, posso ser soberbo então? Não, soberba é apenas um resultado. Soberba são manifestações da carne, todos nós. A nossa carne é soberba, irmão. Não pensa que eu não sou soberbo, mentiroso. De vez em quando dá uma soberbadinha mesmo. Não pode deixar que a soberba precede o quê? A ruína. Mas se você é humilde, se você tem humildade, você não vai permanecer na soberba, porque soberba é uma sensação de grandeza falsa, mentirosa. E a pessoa logo percebe, diz, peraí, menos, o menos é mais, e tá, é legal. Então, bispo, mas qual seria o contrário de humildade? O contrário de humildade para mim é falsidade. Porque ou a pessoa é humilde ou ela é falsa. Porque todos vão tentar parecer humildes.
Essa aqui é a verdade. Como eu disse no início, quando comentava com você logo no nosso início do culto, né? Tem gente que é tão humilde, que chega a ter orgulho da sua humildade. Então, diga, contrário de humildade é falsidade. Porque a coisa mais perigosa que tem, engana muita gente, é a falsa humildade. Eu digo que é a humildade sem H. É a humildade sem H. Então, se o contrário de humildade é falsidade, falsidade no seu desmembramento é mentira. O que é falso é o que é mentiroso. O que é falso é o que não é verdadeiro. Estou correto? Então, humildade, verdade, estabilidade. Para você viver esse princípio da humildade espiritual, você precisa se libertar da mentira definitivamente. Mentira não é coisa de cristão. Não se conforme. Vou dizer uma coisa para vocês, amados, de coração mesmo. Bispo, você às vezes é áspero. Irmãos, eu sou verdadeiro. Você pode acreditar no seguinte: se eu falar uma coisa com você, eu estarei falando a verdade. Eu tenho hoje um compromisso na minha vida, é graça e verdade. Graça e verdade, é Jesus. João disse isso, em João 1, ele disse: vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Jesus era o verbo, está lá no capítulo 1, ele era Deus, ele estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta graça, que é o favor imerecido, veio através de Jesus, para nos atrelar a uma condição que o homem não teria condições de viver nessa terra, a verdade. Então esse eixo que nós trazemos hoje, de interseção entre as aulas 1 e 2, fecha com essas máximas. E aí o apóstolo diz aqui, logo na continuidade, ele diz: Paulo tinha a receita de ser feliz, as bem-aventuranças de Jesus. E depois ele, no parágrafo seguinte, ele diz: chamo a atenção para o fato de Jesus ter pregado sobre as bem-aventuranças do alto de um monte. E ele fecha aqui essa página com uma palavra que realmente eu uso muito aqui, quando ele diz que você então tem que se libertar de tudo isso que traduz entre estar no monte, você tem que libertar o estar no vale. Ele usa a palavra mediocridade. Então, filtre sempre muito o seu comportamento, como você está se comportando, o que você está desenvolvendo, o que você está projetando. Aqui o apóstolo vai falando de imponência visual, de fama, de estrelismos. Ele comenta sobre miséria, situações que você pode pensar que às vezes, irmãos, onde há miséria tem a maior falsa humildade. Aquele momento que Jesus toca nos escribas e fariseus, que eram os homens, imagine, os fariseus eram os doutores da lei, sabiam tudo, os escribas eram os que escreviam, tinham acesso à escrita, por isso escribas eram pessoas famosas, pessoas conceituadas, pessoas com falsa humildade, muito religioso, muito, tem aquela pessoa, chega, já viu, tem a pessoa que chega a impostar a voz para falar com você. Tudo que você vai buscar na sua vida precisa estar atrelado à sua confiança no eixo espiritual, na vitória de Cristo e como Cristo conquistou esta vitória.
o maior exemplo de humildade que nós temos. Não poderia estar em nada, nem em ninguém, nem em outra pessoa, mas em Jesus. E isso nos foi trazido, nos foi outorgado hoje, pela presença, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Está recheado aqui de vários exemplos, inclusive na cruz do Calvário, quando Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, só o que nos falta para nós, sabe, termos essa conduta toda que rebuscada aqui nessas outras páginas do livro, é esse eixo da integridade no espírito e do despojamento de toda mediocridade. É saber que a nossa suficiência vem dele, que a nossa paz está nele, que a vitória já está conquistada e que nós só temos que avançar. Precisamos confiar no poder do Espírito Santo e não na carne. Lembra, como eu tenho dito, da repetição, que é muito importante nós sabermos que com Jesus no controle da nossa vida, com Jesus no eixo das nossas emoções, eu disse para você: ora, aquele que é poderoso, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso, lembra? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1 e 2. Agora aqui em Efésios 3:20 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tirei do que tudo que pedimos ou pensamos naquele culto, para dizer a você que o poder do Espírito, que só atua no primeiro princípio, que são princípios, as bem-aventuranças são princípios, pela humildade, nunca pela mediocridade, é conforme, é na forma, é conforme o poder de Deus que opera em nós. Está aí, olha. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Diga: humildade, integridade, verdade, tudo isso, com o não a mediocridade, eu estarei no caminho da humildade de espírito, das bem-aventuranças. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel, esta linda de verde é a minha esposa, a Bispa Lídia, e essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Que nós a cada dia avancemos na tua graça e no teu conhecimento, Senhor. Ensina-nos a ministrar as nossas próprias vidas com a sabedoria. O salmista disse: corações sábios, corações sábios. Assim eu creio, assim eu declaro, que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas para sempre, na vida daqueles que são humildes de espírito, humildes de verdade, e o povo de Deus, das bem-aventuranças que recebe, diga amém, amém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo.
se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo, Ele se move em você. Humildade, verdade, felicidade. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.